Os dados de 38 milhões de clientes da Netshoes podem ter sido vazados por causa de um ataque hacker. A empresa classificou esse episódio como um incidente cibernético e diz que vai iniciar uma investigação junto aos órgãos competentes, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esclarecer o que aconteceu e evitar contratempos aos consumidores. O Procon de São Paulo anunciou que instaurou um procedimento para averiguar o caso. Para falar sobre o vazamento desses dados, a gente recebe agora Davis Alves. Ele é presidente da APDados, a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Davis, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu imagino que quando a gente criou a Lei Geral de Proteção de Dados, era para justamente não ocorrer vazamento de dados. Mas o que a gente tem a impressão é que toda semana tem um vazamento de dados. O que está acontecendo? A Lei Geral não está punindo, não está protegendo de fato os nossos dados? Excelente pergunta, Renata e Gustavo. Gustavo, uma boa noite, um prazer estar aqui com todos vocês. Gustavo, essa situação realmente não é uma percepção só sua, tá? Cada vez mais nós percebemos que temos iniciativas pró-proteção de dados, como você mesmo disse, a LGPD. Muitas empresas estão investindo em segurança, só que a conta não está fechando. Cada vez mais os dados estão sendo vazados. Tivemos vazamento de dados semana passada, semana retrasada, mês passado, mês retrasado, ano passado, ano retrasado. Então, realmente alguma coisa não está sendo feita de correto, ou também muitas coisas estão sendo feitas erradas, a conta não está batendo. E um dos principais motivos não quer dizer só que a Lei Geral de Proteção de Dados, de repente, não pegou ou não está em vigor, não está... Pelo contrário, ela já está em vigor desde 2020, a nossa LGPD foi criada em 2018, mas muitas pessoas ainda, e empresas também, desconhecem a existência da LGPD. E esse é o maior problema. Lembrando que a LGPD é um dos principais instrumentos, normas, leis jurídicas que nós temos no Brasil justamente para evitar ações como essas. De nada adianta, Gustavo, uma lei existir e as pessoas desconhecerem a existência dela. E quando eu falo isso, tanto empresários, profissionais, a sociedade como um todo e também governos também, talvez não fazerem alguma ação incentivando o conhecimento da LGPD, senão ela vai acabar existindo apenas no papel. É necessário fiscalização, é necessário a conscientização do tema, entre outras coisas, Gustavo. Davis, olhando para o outro lado, no caso dos hackers, eu tenho essa mesma percepção, como vocês, de que os ataques virtuais estão cada vez mais frequentes e sofisticados. Esses cybercriminosos, eles estão encontrando brechas ali para realizar ataques inovadores, a gente pode chamar assim? Olha, sim, cada vez mais as tecnologias, Renato, elas vão aumentando também. Se você pegar, por exemplo, antigamente, há uns 20 anos atrás, existiam muitos ataques de indisponibilidade de links, quando, por exemplo, o sinal, a internet, por exemplo, da residência era limitada a 56K, por exemplo. Então, era muito fácil derrubar o link de uma pessoa que estava conectada. Hoje, esse tipo de ataque, pela evolução tecnológica, já é um ataque ultrapassado, embora ainda existem ações como essas. Então, qual que é o segredo? É necessário que as empresas também acompanhem as evoluções tecnológicas. Tem muitas empresas que ainda utilizam tecnologias antigas, não atualizam sistemas operacionais, não atualizam seus equipamentos de redes, estão sim suscetíveis a velhos ataques. Então, a evolução tecnológica, as empresas também sim têm que se conscientizar, têm que implementar medidas. Eu sempre falo, Renata, o problema é que muitas empresas falam de segurança, falam de LGPD apenas no papel. Escreve no site que a empresa está seguindo LGPD, se protege, só que na hora que vai vir na prática mesmo, tem poucas ou quase nenhumas medidas de proteção de dados devidamente implementadas, Renata. Davis, falando sobre justamente essa proteção, as empresas estarem preparadas. E pergunto, as empresas estão fazendo pouco caso nessa segurança? Ou, de fato, a gente pode estar vivendo justamente um momento de falta dos hackers do bem, ou seja, profissionais gabaritados para fazer essa proteção desses dados das empresas? Tem a falta ou é mais um pouco do descaso de não levar a sério as empresas quando recebem os dados dos clientes? Olha, Gustavo, eu posso falar que de repente até um pouco dos dois, tá?
Isso acontece não apenas no Brasil, em vários países acontece sim uma falta de profissionais qualificados. Eu mesmo sou professor, inclusive estou dando aula, inclusive agora, sobre esse tema de segurança da informação, e cada vez mais nós percebemos que as empresas têm uma dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Então, faltam sim hackers do bem, especialistas nesses assuntos, para justamente aí, proteger as empresas. E eu falando agora não apenas só sobre profissionais de cibersegurança, lembrando que a LGPD exige que as empresas, Gustavo, tenham um Data Protection Officer nos termos da LGPD. Nós temos um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. As empresas devem contratar os profissionais responsáveis por orientar a respeito das práticas de proteção de dados. Em palavras mais fáceis, trazer, fiscalizar para saber se a empresa está ou não seguindo a LGPD. E muitas empresas não contrataram esses profissionais ou contrataram profissionais desqualificados. Então, é necessário que as empresas contratem os seus Data Protection Officers, os seus DPOs, e que esse DPO seja qualificado, mas também é necessário que ações por parte do governo para que a LGPD realmente esteja aí na ciência dos empresários e da sociedade. Para os clientes da Netshoes que tiveram aí todos os seus dados expostos, qual é a real preocupação? O que esses hackers, esses cybercriminosos, eles podem fazer com essas informações privadas, particulares em mãos? Excelente pergunta. E essa pergunta, Renata, é o que poucas pessoas sabem do valor dos dados. Os dados valem ouro, os dados realmente é um novo petróleo, não é? E, por exemplo, nós vimos aí no caso, de acordo com o que foi informado aí pela mídia, aparentemente vazaram 4 tipos de dados: nome, endereços, informações sobre os pedidos de compra e o telefone. Só se nós analisarmos esses dados separados, por exemplo, só com o nome, é possível que, se esses nomes caírem em mãos erradas, é possível fazer uma engenharia social, alguém entrar em contato roubando a identidade, vai saber que existe uma Maria das Dores lá cadastrada lá naquele banco de dados que foi invadido. E o que é possível fazer só com o nome de uma pessoa? Perfis falsos nas redes sociais, ataques, por exemplo, com o nome da pessoa. Já com o endereço, se só o nome, só de repente os dados pessoal do tipo endereço caírem em mãos erradas, criminosos podem roubar o domicílio das pessoas, fazer um ataque físico às pessoas, vai saber fisicamente onde as pessoas estão, enviar correspondência. Já se os dados, por exemplo, do tipo informações sobre o pedido de compras caírem em mãos erradas, é possível identificar perfil comportamental, saber quais tipos de produtos aquela pessoa está mais comprando e, consequentemente, também fazer um ataque de engenharia social, fazer um ataque de extorsão para aquela pessoa, descobrir algum aspecto do consumo daquele indivíduo e fazer um golpe mais personalizado. E, por último, o ataque, por exemplo, de telefone. Se, de repente, o telefone cair em mãos erradas, é possível que cybercriminosos liguem para essas pessoas, fazendo o ataque que a gente chama de phishing, fraudes telefônicas. Se passar por agentes bancários, por outras empresas, pedindo: olha, eu sei que você é a Maria das Dores, você comprou naquela loja e eu, com o seu telefone, estou aqui te dando uma nova promoção. Você quer uma nova promoção? Basta você fazer um Pix agora. Um assédio telefônico, mensagens também, textos fraudulentos. E eu apenas dei alguns exemplos com 4 tipos de dados. A maioria dos vazamentos que acontecem não são só 4 tipos de dados, são RG, CPF, entre outras coisas. Nesse caso, nós temos aí esses riscos possíveis e esperamos que isso realmente não aconteça. Tá certo, Davis. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Renata e Gustavo. Parabéns por vocês trazerem esse tema sobre LGPD, sobre Data Protection Officers, que são os profissionais para todo o Brasil. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.